No meio dessa viagem, houve um problema. O ônibus que a gente estava capotou. E nesse capotamento foi um acidente grave. Eu e meu marido, nós fomos jogados para fora do ônibus. E o ônibus tombou, né? Capotou e tombou no acostamento. Chega aí, meus amores! Sejam todos vocês muito bem-vindos aqui nesse vídeo. E hoje, esse vídeo é bem diferente. Hoje, o intuito aqui não é trazer uma leitura, não. Hoje, o intuito aqui é te despertar. Trazer para você uma mensagem muito poderosa que vem além da espiritualidade. É uma mensagem universal, mas que vai fazer você enxergar a tua vida de forma diferente. E eu vou te dizer, coloca o cinto de segurança que você não vai sair desse vídeo aqui sem chacoalhar, não. Eu tenho certeza que amanhã, quando você acordar, vai ter despertado em você algumas sementes aí que vai trazer para você uma nova realidade. E o mais importante de tudo e o melhor é que essa nova realidade vai te ajudar a entender como é que você desbloqueia seus caminhos, como é que você acessa a sua vitória, como é que você realiza os seus sonhos. Meus amores, para quem não me conhece, eu sou Evana e todos os dias eu tô aqui nesse canal trazendo para os seguidores todos daqui e os outros mais que virão, leituras intuitivas com os oráculos. E essas leituras, ela tem um propósito na tua vida. Ela sempre vem no intuito de fazer você entender o que você precisa fazer para desbloquear os seus caminhos, realizar seus sonhos e transformar a sua história. Esse é o meu propósito aqui nesse canal e também com o trabalho que eu faço como terapeuta holística e oraculista. Então, meus amores, se você chega até aqui no meu canal, até aqui nesse vídeo principalmente, entenda, abriu um portal para que você tenha uma compreensão e essa compreensão vai mudar a tua história daqui em diante. Isso é forte, né? Poderoso. Mas foi assim que aconteceu na minha vida e tá na hora de você também aproveitar dessa informação para poder trazer cura para você. É forte. Presença espiritual forte aqui, tá? Amparado por egrégoras de muita luz, porque esse trabalho que eu tô fazendo é um chamado espiritual, mas tendo a certeza que é a nossa força terrena aliada a um espiritual que nos ampara, que traz pra a gente essa vida desbloqueada, caminhos abertos. Sem enrolation, vamos começar. Meus amores, vamos lá. Isso aqui é uma videoaula, tá? E uma vídeo orientação, onde você pode estar aí agora entendendo como é que você vai usar a ferramenta do baralho cigano, tá? E da apometria para mudar a sua vida e transformar a sua história. E eu trago isso para você porque você é seguidor aqui do meu canal. Então aqui você está sempre aproveitando de leituras esclarecedoras e também limpezas apométricas junto com a leitura. Porque se você ainda não viu uma leitura dessa, meu amor, fica aqui. Essa semana é leitura com limpeza e é muito poderoso. E eu vou começar para vocês contando a história de como tudo isso aconteceu na minha vida, rapidamente para que vocês possam entender o contexto. Por isso que hoje eu faço esse trabalho e eu quero que vocês extraiam o melhor desse trabalho. Eu quero que você desbloqueie sua vida. Eu quero que você realize seus sonhos. Então vamos lá. Meus amores, a ferramenta do baralho cigano, ela entrou na minha vida, eu, Evana, como oraculista, né, como cartomante, oraculista, de uma forma muito dolorosa, tá? O ano era 2011, abril de 2011. Eu e meu marido, que é meu companheiro de jornada aí por muito tempo, a gente já tem muitos anos caminhando juntos, nós passamos por uma consulta, tá? Com uma pessoa que lia oráculos, baralho cigano e outros oráculos, mais especificadamente o baralho cigano. E nessa consulta, nós estávamos fazendo juntos e foi dito assim: vocês vão passar por um momento de dor e de dificuldade muito grande. Vai acontecer uma coisa na vida de vocês que vai transformar a vida de vocês e a história, mas vai ser muita dor. Vocês vão sofrer muito, vai ser muita tristeza. Vão ter perdas, vai ter desespero. E na hora
A gente se olhou assim e a gente se assustou. Perguntando para a pessoa o que seria isso, a pessoa não conseguia enxergar. Ela não... Aqui a espiritualidade só mostra isso, o oráculo só mostra isso, entende? A pessoa não conseguia enxergar. Essa leitura, ela foi feita num domingo, tá? Presencialmente, cara a cara. Na quarta-feira, a gente foi fazer uma viagem. Uma viagem de feriado. Era 21 de abril o feriado. E nós fomos fazer essa viagem. Pegamos um ônibus na rodoviária do Rio. E íamos em direção ao Ubatuba. Passar ali 4 dias de descanso. Saímos do trabalho e fomos lá pegar aquele ônibus. Era uma quarta-feira, à noite. A rodoviária estava lotada. Tava o caos. Quem viaja no Rio sabe como é que é, essas épocas de feriado é bem complicado. Mas mesmo assim, a gente estava muito empolgado para fazer aquela viagem. Era uma viagem realmente dos sonhos, sabe? A gente era louco para conhecer Ubatuba, aquelas praias maravilhosas. Não sei se tem alguém de Ubatuba aqui, mas a gente vê na internet aquelas praias maravilhosas. Quero conhecer Ubatuba, quero. E a gente foi. No meio dessa viagem, houve um problema. O ônibus que a gente estava capotou. E nesse capotamento foi um acidente grave. Eu e meu marido, nós fomos jogados para fora do ônibus. E o ônibus tombou, né? Capotou e tombou no acostamento. Encurtando a história, para não contar todo o contexto que aconteceu ali, não nesse vídeo, depois eu trago outro para vocês entenderem melhor esse período. Mas meu marido perdeu o braço esquerdo por conta desse acidente. Ele não perdeu ali no momento, mas ele teve o braço dilacerado em 3 partes e perdeu depois no hospital, já no Rio de Janeiro. Mas ali foi o início, né? E foi muito sofrimento. Eu te confesso que foi um dos períodos mais difíceis da nossa vida. Ali, quando eu vi aquele ônibus tombado, porque eu despertei, assim, jogada no mato, né? E eu vi o ônibus tombado, saindo aquela fumaça. Eu falei, meu Deus, eu achei que eu tava sonhando. Eu cheguei a pensar que tava desencarnada. Eu cheguei a fazer assim no meu corpo, sabe? Porque foi muito feio. Era gente espalhada por todos os lados. Gente desmaiada, gente chorando, gente gritando, pedindo socorro. Era madrugada, era ainda 5 e pouca da manhã. Com o resto de bateria que tinha no meu celular, que era muito pouco, eu consegui chamar o socorro. Eu fui a primeira pessoa que consegui acionar o socorro. Porque por uma ordem divina, eu fui colocada numa bolha de proteção. Eu saí ilesa da janela. Pelo outro lado, meu marido saiu por esse, ele estava na janela, eu saí pela janela do outro lado do corredor. Mas eu saí ilesa, somente com alguns arranhões. E eu passei assim, inteira na janela. E aí eu consegui pedir socorro porque eu tava ali melhor que muitas pessoas que estavam ali. E nesse momento, depois de ligar para o socorro, eu comecei a gritar, procurando o meu marido, que na época nós éramos noivos, tá? A gente estava com o casamento marcado. E eu gritava, né, o nome dele, né? Tiago, Tiago, procurando, porque era muita gente. E ele começou a responder, tô aqui, tô aqui. E eu fui seguindo a voz. Quando eu olhei aonde o Tiago estava, eu não acreditei. Ele estava embaixo do ônibus. O ônibus tombou em cima dele. E ele foi salvo porque ele caiu num pequeno buraco, assim, não era grande. Um pequeno buraco. E então, assim, ele conseguiu sobreviver. Porque quem estava na frente dele não caiu no buraco. Não teve a mesma sorte, infelizmente. Não teve o mesmo destino. Então, foi um período muito difícil. Ali já no acidente, realmente, tudo aquilo que a pessoa falou no oráculo, naquele dia mesmo aconteceu. Eu estava desesperada. E eu era muito jovem. Muito jovem. Não tinha a maturidade que eu tenho hoje, mas eu era uma pessoa muito centrada na resolução. Sempre fui. Então,
Ali era manter ele acordado, porque os próprios bombeiros pediram pra manter ele acordado, porque falou que se ele dormisse, ele tava perdendo muito sangue. Eles já tinham visto por cima do ônibus, né? Que ele ficou bem na parte do bagageiro, assim, abriu. Eles conseguiram ver que ele tava com o braço já dilacerado, tava perdendo muito sangue. Eles falaram, olha, se ele dormir, provável ele venha a óbito. Então, mantém ele acordado todo o tempo até a gente conseguir levantar esse ônibus. E foram momentos desesperadores, porque era ele pedindo ajuda, outras pessoas pedindo ajuda. Eu vi pessoas virem a óbito na minha frente, porque a ajuda não chegou ao tempo. Foi realmente um período muito difícil. Foram 4 horas de espera para chegar uma retroescavadeira com uma corrente bem grandona para conseguir levantar aquele ônibus. Porque não tinha guindaste na cidade. Quem é de Ubatuba sabe que é uma cidade pequenininha. O guindaste viria de quilômetros. E não ia dar tempo de salvar a vida dele. Mas eles conseguiram essa reta escavadeira. E o cara, olha... se esse vídeo chegar até ele, agradeça esse moço. Porque eu nunca encontrei com ele. Nem lá, nos dias que a gente ficou internado, eu não consegui descobrir quem é. Esse moço, ele ajudou grandemente a salvar a vida do meu marido. E a gente é muito grato a essa pessoa. Mas a gente não sabe nem o nome desse moço. Mas que moço que levantou com maestria. Porque tinha que ser bem devagarzinho... para que o ônibus não se partisse no meio. E aí ele também poderia vir a óbito. Então, gente, só contando o contexto, vocês imaginam o sofrimento que eu passei naquele momento. Porque eu via o Thiago, ele estava embaixo do ônibus, ele não estava tendo a visão do que estava acontecendo ali. Mas eu fora, eu estava absorvendo aquilo tudo. E isso foi um trauma que eu carreguei por anos. Mas graças a Deus, eu consegui ressignificar essa história na minha vida. Porque ela atrapalhou a minha vida por muitos anos. E então, seguimos para o Rio, aconteceu muitas coisas. Ele foi internado lá, aconteceu muitas coisas. Anjos apareceram lá para nos acolher. Anjos encarnados, pessoas que me acolheu, que me levou para casa da pessoa, tomei banho, me alimentei para poder voltar para o hospital. Ou seja, eu tive muito amparo ali de pessoas de luz que a espiritualidade colocou no meu caminho. E a gente voltou pro Rio, foram muitas coisas, até realmente o Thiago amputar o braço e tudo mais. E isso eu conto num outro vídeo pra vocês, pra, né, não perder o foco aqui. Mas quando eu voltei, o meu primeiro questionamento era: se saiu no oráculo que eu ia passar por uma coisa muito difícil, por que aquela pessoa não enxergou o que era? Pra poder me falar. Por que não foi me falar do que era? E o primeiro questionamento que eu fui fazer foi pro nosso guardião. E ele veio me explicando o contexto da história. Durante o dia, eu confesso pra você, nós tivemos mais de 300, sem brincadeira, não tô mentindo não, eu e ele, mais de 300 sinais do universo para não embarcar naquele ônibus. Mas, sabe quando a gente fala assim, isso é bobeira, a gente não escuta a intuição? Era bem nesse sentido. Mas ao questionar meu guardião, eu perguntei pra ele por que a pessoa não falou pra gente que era aquilo, pra que a gente não fosse. E ele falou, a pessoa não enxergou. Ela não conseguiu interpretar as cartas pra dizer pra você o que ia acontecer. Ok. Tava lá nas cartas? Poderia-se dizer que era um evento nos próximos dias? Um alerta? Sim. Poderia, mas a pessoa não conseguiu ver. E aí eu falei, tudo bem. E se a gente não tivesse embarcado naquele ônibus, a história seria diferente? Sim, aquele acontecimento não aconteceria. Porque ali é uma questão de livre-arbítrio. E vocês escolheram estar ali. Vocês estavam vibrando numa frequência que conectou vocês, aquele ônibus, aquelas pessoas, aquele motorista, e também escolheram entrar. Foi uma escolha. E vocês não ouviram a intuição. Então, ou seja, ali minha cabeça bugou. Mas, ao invés de ela bugar pro negativo, ali eu entendi o que era fé. Ali eu entendi o que era conexão espiritual. Ali eu entendi o quanto a gente foi protegido. Porque dentro daquele leitura de cartas também tinha uma situação que essa pessoa não conseguiu passar. Existe uma magia demandada para nossa vida. E essa magia queria que tudo chegasse ao fim. Se é que você me entende aí. Então, foram muitas situações que eu falei assim, para tudo.
Então, se essa ferramenta tinha tudo para avisar, mas a pessoa que estava lendo não conseguiu, ok. Agora eu vou pegar essa ferramenta e eu vou me dedicar. E eu vou entender tudo o que aconteceu e tudo o que está acontecendo. E assim entrou o baralho cigano na minha vida. Porque eu entendi o poder dessa ferramenta. Ela poderia ter mudado uma grande parte da nossa história se eu tivesse tido um alerta e uma orientação. E foram anos de dedicação e estudo ao baralho cigano, às suas figuras arquétipicas. Há também metodologias, anos de validação de leituras. Foram anos se aprofundando no baralho cigano como ferramenta de orientação da espiritualidade. Também passei por um grande processo de desenvolvimento mediúnico, porque eu entendi o poder dessa ferramenta. E a partir do momento que eu consegui ler profundamente essa ferramenta, minha vida nunca mais foi a mesma. Sabe por quê? Eu não só comecei a entender o que eu crio no meu futuro, e se eu não gosto, eu descrio, porque o livre-arbítrio é meu, sou eu que crio a minha realidade. Então, se eu vejo no meu futuro algo negativo, eu já sei o que eu preciso fazer para transformar em positivo. Cara, se eu tô criando uma conexão vibracional que me conectou a uma situação tão negativa como um acidente, o que eu tô fazendo, pensando, sentindo que tá me conectando a essa vibração? Eu mudo a minha vibração, a minha ação, meu pensamento, meu sentimento, e eu mudo o meu destino. Porque sim, é assim que funciona aqui o planeta Terra onde nós vivemos. Aqui a nossa realidade ela é criada por nós mesmos. E quando a gente assumir essa autorresponsabilidade, ela é libertadora. Porque você entende que você é dono do seu caminho, da sua história. E aí você para de olhar para a leitura dos oráculos como assim: ah, essa leitura tá falando muita coisa negativa, cruz credo. Como é que o pessoal fala, né? Cruz credo não. Na outra plataforma bota muito isso: devolva o remetente. Meu amor, mas se o remetente eu tô devolvendo para mim mesmo. Você me entende? Quando a gente entende o poder dessa ferramenta, a gente começa a mudar a nossa vida, a nossa história, rumo ao que a gente deseja. Porque muitas vezes nós não conseguimos enxergar um passo mal dado que estamos dando. O quanto a nossa energia está baixa. O quanto as coisas podem ser mudadas a partir de uma decisão. Uma mudança de decisão é uma mudança de caminho, uma mudança de história. Uma mudança de pensamentos é uma mudança de caminho, uma mudança de história. E uma mudança de sentimentos é uma mudança do seu caminho, da sua história. E quando eu abro o jogo pra mim, e eu vejo que tem algo no meu futuro que eu não quero, rapidamente, essa mesma ferramenta me ajuda a entender como que eu tô criando isso na minha vida. E o que eu preciso fazer pra descriar. E aí vem os alertas e as orientações, que é o que vocês veem muito eu fazendo aqui nessas leituras, onde eu trago para você olha, aqui tem um alerta, XXX, e a orientação da espiritualidade XXX. Porque a espiritualidade fala pelos oráculos, mas eles são ferramentas, ele é como se fosse um raio-x energético. Ele mostra na tua energia o que tá vibrando. E o que você vibra molda o teu futuro. Então, gente, depois que eu entendi tudo isso e consegui entender como ler isso aqui de forma a desbloquear os meus caminhos, eu entendi tudo. Só que aí vem um outro porém. Eu abri o oráculo, me dediquei, eu estudei, eu me aprofundei, eu testei, eu validei comigo, validei com outras pessoas. Foram anos de dedicação para conseguir fechar um quebra-cabeça, montar esse quebra-cabeça e fechar.
E eu consegui. Quando eu consegui, eu falei, beleza. Graças a Deus, tudo dentro do plano terreno, eu já consigo entender e ir direcionando meu futuro da maneira que eu quero, me trazendo muitos livramentos de desafios, né? Desafios que eu passava na dor, eu passei a passar no amor. Entende? Porque os desafios eles têm, porque isso faz parte da nossa alma, lapidar da nossa alma. Mas a gente pode no amor, quando a gente entende o que tem ali de orientação e de alerta. A gente muda e vai pelo amor. Como essa ferramenta já trouxe livramento para minha vida, você não tem ideia. Pessoas, lugares, ambientes, viagens, tudo. Isso aqui foi virada de chave. Mas ainda tinha um calo no meu sapato. Que era eu vendo situações de magias, obsessores, invejas, maldições e tudo mais que você imagina de energia, e eu não sabia o que fazer com aquilo. Agora eu sei de tudo. Mas como é que eu faço para tirar isso da minha vida, meu Deus? Que isso aqui não dependia só do meu caminhar. Também dependia de uma limpeza, de algumas outras coisas. Entende? Então, foi assim que a apometria entrou na minha vida. Por essa busca. E primeiro foi uma busca para quebrar uma maldição familiar que eu encontrei a apometria. E também foi muito estudo, eu fiz vários cursos, dedicação. Trabalhei de graça durante anos num grupo de apometria. Algum tempo aí bem atendendo muitas pessoas em vários atendimentos. Tudo aquilo para mim foi trazendo mais estudos, mais validações. E ao mesmo tempo que eu ia ajudando as pessoas, eu me ajudava. Onde sim, a apometria entrou para mim como limpeza da minha vida. Porque tudo que eu vi aqui, eu conseguia limpar. E aí nasceu a limpeza que vocês conhecem aqui, a leitura que vocês conhecem aqui. E que quem já fez comigo na energia particular sabe que é o jogo do baralho cigano com a limpeza apométrica, que é aquela leitura que eu tô trazendo uma vez por mês que vocês pediram aí pra fazer. E meu amor, isso aqui transformou a minha vida, transformou a minha história. Porque nós somos como se fosse uma cebola. Então quando a gente abre isso aqui, é quando a gente vê uma camada a ser limpa. Eu limpo essa camada. Outra camada a ser limpa, em outra leitura, eu limpo outra camada. E assim, eu fui limpando tudo que tinha de pesado no meu campo. Que tinha sido enviado sim, mas que eu também dei permissão e absorvi. E aí veio também o estudo da defesa energética. Porque se eu entendo que eu é que direciono o que entra e o que sai do meu campo, então eu posso bloquear todas essas energias negativas que entram na minha vida. E aí foi mais aprofundamento de estudos. E com esses estudos, o meu maior aliado foi esse aqui. Esse baralho cigano. Ele me ajudou a entender tudo que eu estava fazendo que estava ressoando com a mesma energia das situações que eram enviadas para me derrubar, para me destruir. Ele foi me orientando de quem eu precisava me afastar, ambientes, pessoas, situações, o que eu precisava reprogramar aqui, ó, na minha mente, que abria brecha inconsciente para essa energia entrar. O que eu precisava curar no meu coração. E ele me mostrava e eu utilizei o recurso da apometria para reprogramar minha energia nos meus 7 corpos espirituais e junto reprogramar a minha mente. Gente, isso aqui é muito potente. E por que eu trouxe isso para vocês? Porque você que chega aqui no meu canal, você não chega por acaso. Aqui eu tenho um propósito muito bem definido com a espiritualidade. E é ajudar você a entender o que você precisa fazer para desbloquear os seus caminhos, realizar seus sonhos e ter uma vida leve, como eu tenho hoje. Hoje eu não vou dizer para você que eu não tenho desafios. Eu tenho, mas é leve, é no amor. Não me desarmoniza.
o evento que eu falei pra vocês me levou a uma depressão profunda por muitos anos. Muitos anos. Foram muitos anos de dor. Foram anos de culpa que eu carreguei. Porque fui eu que comprei aquela viagem. O Thiago trocou de lugar comigo naquele ônibus. Ele pediu pra sentar na janela, eu estava na janela. Então foram anos de culpa que eu carreguei, em que essa ferramenta, junto com a apometria, é que me mostrou como limpar. E hoje, esse é o trabalho que eu trago aqui para vocês. Quando eu abro uma leitura para vocês, é com muito amor e carinho, vocês não fazem ideia. Eu faço aqui por vocês o que eu gostaria de ter recebido naquele dia, que era o alerta e a orientação para não entrar naquele ônibus. Ou cuidado, porque aqui é energia de acidente. Aquilo já me traria um estalo de que não era para ir naquele dia, mas não. Por isso, é muito importante. Isso aqui não é brincadeira. Não é eu vou abrir um baralho cigano e começar a atender. Eu só comecei a atender as pessoas depois de muito aprofundamento. Depois de muita validação de leitura certeira na minha vida, na vida de pessoas próximas, para poder entender exatamente o que essa ferramenta mostra. Porque não dá para brincar com a vida das pessoas. E uma palavra que a gente fala para uma pessoa pode ajudar ela a mudar o destino dela, a história e a vida. E às vezes, deixar de ajudar porque eu acho que não é importante passar isso aqui, não faz parte da minha vida. Quem conhece aqui o canal já há muito tempo sabe que eu sou muito sincera e direta com tudo que eu vejo. Porque isso aqui pode mudar a tua história, a tua vida, o teu destino para melhor. E essa é a minha intenção em trazer isso para você. Quando eu trago uma limpeza apométrica aqui, uma limpeza energética, não chega a ser uma apometria espiritual, é uma limpeza energética, mas com as técnicas da apometria. Aqui no seu campo, nesse canal, eu quero do fundo do meu coração te ajudar a liberar as amarras. Que ninguém fez isso por mim, mas que eu queria ter encontrado no meu caminho. Eu queria ter encontrado menos mimimi e mais alguém estendendo a mão para mim falando, vem que eu vou te ajudar. Eu fiz isso sozinha. Mas eu escutei o chamado da espiritualidade para fazer diferente e ajudar as pessoas que estão à minha volta, que precisam de ajuda, mais que a minha volta. Numa apometria que foi aberta para mim no campo espiritual, uma médium recebeu uma mensagem para mim. E o meu mentor falou, tudo que você tá passando, porque eu já não aguentava mais, gente. E um dia eu conto o resto da história para vocês. Foram muitas coisas. E eu ainda tava passando por aquela depressão profunda ali por conta desse acidente. E foi uma porrada atrás da outra. Foi em escadinhas. E o meu mentor mandou uma mensagem por essa médium falando assim, tudo que você tá passando na sua vida, tenha força, fé, coragem, para você continuar firme nessa jornada e não esmorecer. Nós estamos com você, mas compreenda que tudo que você tá passando tá trazendo para você informações que um dia você vai entender. Porque com isso, você vai ajudar não só você e as pessoas à sua volta. Você vai ajudar pessoas que você nunca imaginou encontrar na tua vida, mas que vão ser beneficiadas pelo teu conhecimento. E foram anos de muita dor e muita luta, muita dificuldade. Mas hoje, quando eu olho para trás, essa dor não existe mais. Porque eu compreendo que era o meu chamado espiritual. E hoje eu tô aqui para ajudar você. E esse vídeo veio nesse intuito. Eu quero que você aproveite esse conteúdo desse canal da melhor forma possível. E para quem tá seguindo lá o Portal Luz e Consciência, que em breve eu já vou começar a postar vídeos eu lá explicando sobre energia também. Porque esse propósito,
tudo que eu passei não pode ser em vão. Não é para ser em vão. E se eu puder ajudar você, 10, 100, 1000, 1 milhão de pessoas a ter uma vida melhor, porque teve uma orientação, a se livrar de um perigo no caminho, porque teve uma orientação, a entender o que precisa fazer para desbloquear o seu caminho, porque teve uma orientação, eu estarei aqui fazendo isso por você. Porque é dessa forma que eu retribuo tudo que a espiritualidade que me ampara e me protege me traz. Porque sim, a dor virou alegria. E essa alegria precisa expandir aí pro mundo. É o que eu falo, pessoas curadas curam pessoas. E se eu me curei, você também pode. E é isso, meus amores, ó. Um grande beijo, gratidão. Espero que vocês tenham recebido essa mensagem com todo o carinho que eu trouxe pra vocês, com toda a força, toda a potência aí. Porque todos nós somos luz. A gente só precisa encontrar essa luz dentro da gente, fazer expandir pro mundo. E é só vitória, é só conquista, meus amores. E ó, grande beijo, gratidão. Eu espero vocês no próximo vídeo, hein? Tchau, tchau.